Você continua ouvindo a leitura da Palavra de Deus. Estarei lendo agora o capítulo 4 da primeira carta do apóstolo João, a partir do versículo 7, cujo título diz assim: Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João, cujo título diz assim: A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este,
que Deus que de seu Filho testificou. Vou ler novamente o versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. A eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos isto. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Eu terminei de ler os 5 capítulos da primeira carta do apóstolo João. Eu tenho gravado aqui alguns livros da Bíblia e estou sempre relatando os capítulos e versículos. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João, que tem 21 capítulos e 879 versículos. Ele escreveu a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta. A primeira carta tem 5 capítulos e 105 versículos. A segunda carta tem 1 capítulo e 13 versículos. A terceira carta tem 1 capítulo e 15 versículos. Ele escreveu também o livro de Apocalipse, que tem 22 capítulos e 404 versículos. Então, está aí gravado. Eu desejo que você tenha gostado desta leitura, tenha aprendido algo da palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui como que o apóstolo João falou a respeito do amor, a respeito da caridade, que aquele que não ama seu irmão não pode amar a Deus. Ele também está falando muito sobre a iniquidade, o pecado, e está também falando que aquele que crer que Jesus Cristo veio em carne, este verdadeiramente, ele é nascido de Deus, ele conhece a Deus. Então você que ainda tinha dúvida que Jesus Cristo veio a este mundo em carne e osso, ele veio como homem e sendo Deus, ele veio como Deus sendo homem. É um mistério. Eu costumo dizer que os mistérios de Deus eu não tenho como te explicar. Eu não tenho como esmiuçar isto. Sei uma coisa, que Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 são uma pessoa. É difícil de entender? Eu também acho. Mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus e é o meu Salvador e o seu Salvador também.